Assim como eu, você tem declarado frequentemente que o tempo está passando muito rápido, o tempo está voando, que muitas atividades nós não conseguimos concluir porque o tempo passou tão rápido e que você não conseguiu concretizá-la? Ou olhando para outra ótica, você tem olhado para as situações e circunstâncias do seu dia a dia e tem dito que o tempo tem demorado a passar, que muitos projetos e sonhos não saíram da gaveta, que muitas orações não foram respondidas e o tempo está demorando para acontecer. É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a moeda mais valiosa que nós temos, que é o nosso tempo. E a nossa meditação se encontra lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que diz: tudo neste mundo tem seu tempo, e para cada coisa sua ocasião. Aqui Salomão vem com uma declaração muito importante sobre o tempo, que tudo tem sua hora. Salomão nos declara que o nosso tempo, em nossa vida, ele é crucial e que tudo tem um tempo certo para acontecer. Que nós precisamos entender que o tempo de Deus ele é diferente do tempo nosso. Que muitas vezes, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, nós iremos passar sim por um longo processo. E que muitas ocasiões da nossa vida, onde nós nos apressamos e colocamos a força do nosso braço, o nosso projeto é tendencioso a acontecer um desastre e o nosso projeto não se findar. E muitas vezes nós engavetamos projetos que eram projetos lindos do Senhor para a nossa vida, mas que quando nós colocamos a nossa vontade ao invés da vontade do Senhor, nós tendemos a frustrar e a desistir no meio do processo. A compreendermos que muitas vezes as nossas frustrações é justamente um propósito de Deus para forjar e revelar nosso caráter, para compreendermos que nós precisamos alinhar as nossas orações e desejos à vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, que o tempo do Senhor ele nunca se adianta, ele nunca se atrasa. O tempo de Deus é um tempo certo, é um tempo que tudo se molda e revela que Deus sempre está buscando nos tratar, nos ensinar e nos fazer prosperar e nos fazer crescer mediante as circunstâncias e as situações. Muitas vezes, há situações que nós não queremos que aconteçam na nossa vida e elas vêm justamente para revelar onde está o nosso coração, o quanto nós temos uma dependência no Senhor, ou será que nós estamos sendo guiados apenas pelas nossas vontades e desejos? E entendermos que a vontade do Senhor, ela é sólida, ela é concretizada à medida que nós crescemos em Deus e nos tornamos cada vez mais íntimos de Deus, buscando a direção dele para todas as coisas e circunstâncias da nossa vida. E aqui nós aprendemos muito com a história de José. Deus tinha um propósito para a vida de José, mas antes que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José, José passou por muitas provações e tribulações. E José esperou pacientemente no Senhor e viu se cumprir o propósito de Deus na sua vida. E assim como José, nós precisamos ser diligentes e pacientes no Senhor. Esperar que o propósito de Deus irá se cumprir na nossa vida. E acima de tudo, alinhar as nossas orações à vontade do Senhor, buscar o Senhor de todo o coração e apresentar também os nossos questionamentos, entendendo que muitas vezes o não de Deus é nos tratando, é nos preparando para receber um milagre. Muitas vezes o espera em Deus é justamente para que nós venhamos a forjar o nosso caráter e sermos imitadores de Cristo. E muitas vezes o que tem demorado para acontecer na sua vida é justamente Deus tratando, é Deus te ensinando que o processo é justamente para que você cresça em Deus, para que você aprenda em Deus e que com Deus nós nunca perdemos nada, ou nós crescemos ou nós aprendemos. E nós precisamos também entender que quando nós olhamos apenas pelos nossos olhos carnais, o processo parece que está sendo prolongado. Mas quando nós buscamos em espírito, a verdade que o Senhor revela todos os dias da nossa vida, nós viveremos o processo entendendo que a cada caminhada, a cada queda, nós iremos crescer, nós iremos desenvolver nosso caráter e, acima de tudo, nós iremos desenvolver a nossa dependência em Deus. Que nós possamos, assim como na história de José, vivermos os propósitos de Deus na nossa vida e compreendermos que muitas vezes o esperar em Deus é Deus tratando muitas feridas e mazelas que estão aqui no nosso coração e que nós nem percebemos.
e que muitas feridas que ainda sangram é porque a gente não a apresentou ainda ao Senhor, para que Ele derrame cura. Entender que passar por provações e tribulações não é a ausência de Deus, mas é justamente Ele nos fazendo depender totalmente dEle. É Ele utilizando essa circunstância, situação, para você entender o quanto Deus nos ama. Que passar por circunstâncias tristes e muitas vezes desafiadoras não significa que Deus nos abandonou, mas significa que cada vez mais Ele está perto de mim e de você e deseja que nós venhamos a buscá-lo de todo o coração e nos entregarmos verdadeiramente a Ele. Que assim como nós entendemos que todos os nossos sonhos e projetos precisam passar primeiramente pelo crivo das nossas orações, que nós venhamos hoje a buscar essa dependência e a confiar plenamente em Deus, porque o tempo de Deus é o tempo certo e no tempo certo o propósito de Deus irá se cumprir na sua vida. E enquanto caminhamos, nós precisamos adorar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, apresentando a Ele as nossas dores, os nossos questionamentos e muitas vezes tendo que voltar e repetir a lição para que nós possamos aprender que ao invés de olhar com os nossos olhos carnais, nós precisamos olhar com o nosso olhar espiritual e entender que Deus não perdeu o controle nem da minha vida e nem da sua vida e que os propósitos do Senhor irão se cumprir. Que Deus te abençoe, te traga a paz e a alegria que só experimentamos quando verdadeiramente entregamos a Ele o controle das nossas vidas. Que Deus te abençoe, te traga a paz neste dia.